Meu nome é Érica. Tenho 29 anos agora e trabalho como gerente de investimentos no Goldman Sachs. Mas deixa eu voltar um pouco e contar como cheguei até aqui, porque é uma história sobre ser a filha indesejada numa família que basicamente me tratava como uma peça sobressalente. Eu nasci como a quarta filha. Meus pais já tinham 2 filhos, Marcos e Tiago, e uma filha, Sara. Quando eu cheguei, eles já estavam praticamente de saco cheio dessa coisa de criar filhos. Sabe como algumas famílias têm o caçula que é super mimado? Pois é, essa não era eu. Eu ficava com as sobras de tudo. Quando o Marcos precisava de roupas novas, ele ganhava roupas novas. Quando o Tiago precisou de um notebook para a faculdade, bum, notebook novo. A Sara queria aulas de dança. Claro, princesinha. Mas quando chegava a minha vez, aqui, o casaco velho do Marcos ainda serve direitinho. Você pode usar o celular antigo da Sara. Funciona perfeitamente. O Tiago não precisa mais da calculadora dele. Pode ficar para você. A pior parte nem eram as coisas de segunda mão, era a falta de atenção. Quando o Marcos entrou para o time principal de futebol da escola, foi uma comemoração enorme. Jantar em família, fotos, tudo. Quando o Tiago foi aceito na universidade que ele mais queria, a mesma coisa. A arte da Sara foi exposta numa galeria local e meus pais convidaram a família toda para ver. E eu? Eu ganhei a Olimpíada de Matemática Estadual quando tinha 15 anos. Sabe o que meus pais disseram? Ah, que legal! Querida, pode ajudar sua irmã com o dever de casa de álgebra? Aos 16 anos, eu já tinha entendido o jogo. Ninguém ia me dar nada de mão beijada, então era melhor eu mesma começar a correr atrás. Consegui um emprego na lanchonete do bairro depois da aula. Ganhava um salário mínimo, mas era meu. A primeira coisa que comprei com meu próprio dinheiro foi um celular. Não um iPhone chique, só um smartphone básico que funcionava de verdade e não tinha a tela trincada em 3 lugares como o antigo da Sara. Meus pais ficaram até felizes por eu estar trabalhando. Olha a Érica, tão independente. Eles diziam para as pessoas: ela é muito madura para a idade dela. O que eles queriam dizer era: olha, não precisamos mais nos preocupar com ela. Quando fiz 18 anos e estava prestes a me formar no ensino médio, eu sabia o que estava por vir. O Marcos teve a faculdade paga. O Tiago teve a faculdade paga. A Sara era um ano mais velha que eu e adivinha? Sim, faculdade paga. Mas quando me sentei com meus pais para falar sobre meus planos, eles soltaram a bomba que eu já esperava. Érica, querida, precisamos ser honestos com você, meu pai disse. Nós já pagamos a faculdade para 3 filhos. Simplesmente não temos dinheiro para fazer isso de novo. Eu nem fiquei surpresa. Eu vinha guardando cada centavo do meu trabalho na lanchonete porque vi isso se aproximando a quilômetros de distância. Mas ainda assim doeu, sabe? Especialmente quando eles disseram isso como se fosse um desastre natural que aconteceu com eles, e não uma escolha que estavam fazendo. Mas não se preocupe, minha mãe acrescentou. Você é tão inteligente e esforçada. Tenho certeza de que você vai dar um jeito. Sim, obrigada pelo voto de confiança, mãe. Então, eu me matei de estudar no último ano do ensino médio. Eu já tirava notas boas, mas entrei no modo turbo. Entrei em todos os clubes que poderiam parecer bons nas inscrições para a faculdade. Fui voluntária no abrigo de animais. Dei aulas de reforço de matemática para crianças. Basicamente, me transformei na candidata perfeita para uma bolsa de estudos. Funcionou, na maior parte. Consegui uma bolsa de 70% na Universidade Estadual aqui da cidade para o curso de administração. Mas ainda restavam 30%, mais moradia, mais livros, mais tudo. As contas não fechavam, mesmo com meu emprego na lanchonete. Foi aí que engoli meu orgulho e liguei para minha tia Linda. Ela é irmã do meu pai
e sempre foi diferente dos meus pais. A tia Linda nunca teve filhos e sempre foi bem-sucedida na carreira. Ela era algum tipo de executiva de marketing e morava numa casa bonita a mais ou menos 1 hora de distância. Tia Linda, eu disse quando ela atendeu o telefone, preciso te pedir uma ajuda com uma coisa e eu entendo se você disser não. Eu expliquei a situação toda. A bolsa, os custos restantes, a recusa dos meus pais em ajudar. Eu disse a ela que pagaria tudo de volta assim que pudesse, com juros se ela quisesse. A tia Linda ficou em silêncio por um bom tempo, então ela disse: Érica, eu vi seus pais te tratarem como uma segunda opção a vida inteira. É claro que eu te ajudo e você não precisa me pagar de volta imediatamente. Foque nos seus estudos. Eu comecei a chorar no telefone. Alguém da minha família finalmente estava do meu lado, mas até aquele momento foi arruinado. Eu estava tão animada que desci correndo para contar aos meus pais que tinha resolvido a questão do dinheiro da faculdade. Eles estavam na cozinha com o Marcos, que tinha acabado de se formar na sua faculdade particular chique. E estacionado na garagem estava um Honda Civic novinho em folha, com um laço vermelho enorme em cima. Parabéns, filho. Meu pai estava dizendo, você mereceu. O Marcos estava com um sorriso de orelha a orelha, tirando fotos com seu carro novo. E eu ali, parada, tipo, ei, eu acabei de conseguir o financiamento para toda a minha educação universitária. Mas ninguém estava ouvindo. Então eu tive o que provavelmente foi uma ideia bem estúpida, mas eu tinha 18 anos e estava me sentindo ousada. Ei, Marcos, eu disse. Já que você tem um carro novo agora, será que eu poderia ficar com o seu antigo? Eu realmente precisaria dele para ir para o campus. O Marcos olhou para mim como se eu tivesse pedido para ele doar um rim. Você está falando sério? Eu vou vender esse carro e usar o dinheiro para o depósito do meu apartamento. Porque eu simplesmente daria ele para você. Porque eu sou sua irmã e te ajudei com seu dever de casa de economia por uns 2 anos seguidos. Ele realmente riu. Érica, você pode pegar o ônibus como qualquer outro estudante universitário. É bom para você passar por uns perrengues. Meus pais concordaram com a cabeça, como se isso fosse perfeitamente razoável. Ele está certo, querida. Minha mãe disse. Transporte público forma caráter. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando em como meus pais tinham acabado de gastar provavelmente uns R$ 150 mil num carro para o Marcos, mas para mim, pegar ônibus formaria meu caráter. Eu tinha desistido de esperar qualquer coisa deles. A partir daquele momento, eu estava verdadeiramente por conta própria. A faculdade foi exatamente o que eu esperava. Eu me ralando enquanto todo mundo recebia apoio da família. Eu continuei morando em casa para economizar dinheiro, o que significava pegar 2 ônibus todos os dias para chegar ao campus. O trajeto levava 1 hora para ir e 1 hora para voltar, mas tanto faz. Eu tinha ficado boa em dar um jeito nas coisas. Eu cursei administração com foco em gestão de investimentos. Para pagar os livros e materiais, consegui um emprego numa cafeteria perto do campus. O gerente, Antônio, era um cara mais velho que realmente se importava com seus funcionários. Ele ajustava meus horários de acordo com minhas aulas e me deixava estudar durante os períodos de pouco movimento. Às vezes, ele até me ajudava com os deveres de finanças. Acontece que ele trabalhava num banco antes de comprar a cafeteria. Você vai longe, Érica, ele me dizia. Eu consigo ver, você tem aquela garra. Ele estava certo sobre a parte da garra. Enquanto meus colegas de classe estavam em festas nos fins de semana, eu estava trabalhando ou estudando. Eu não tive tempo para a experiência universitária de que todo mundo fala. Eu tinha metas. Enquanto isso, em casa, a dinâmica familiar ficou ainda mais estranha.
O Marcos se casou com a namorada da faculdade logo depois de se formar. Casamento grande, claro. Meus pais pagaram por tudo. Depois, o Tiago decidiu que queria morar com a namorada. Meus pais o ajudaram a encontrar um apartamento e até compraram móveis para ele. A Sara foi a próxima a se mudar, também com total apoio dos pais. Mas o lance é o seguinte: mesmo que o Marcos, o Tiago e a Sara tivessem se mudado, eles estavam constantemente de volta em casa. Jantares de família todo domingo, visitas aleatórias durante a semana, celebrações de feriados, e toda vez que eles apareciam, meus pais se iluminavam como se fosse manhã de Natal. Nossos filhos favoritos chegaram. Minha mãe dizia literalmente isso quando eles entravam, sem nem tentar mais disfarçar. Eu estaria sentada bem ali na mesa da cozinha fazendo o dever de casa, e ela dizia coisas assim, como se eu fosse invisível. Então chegou o dia da formatura. Eu consegui passar por 4 anos, me formei com louvor e já tinha um emprego garantido no Goldman Sachs. Quando atravessei o palco, meus pais aplaudiram educadamente, como se estivessem na formatura do filho de outra pessoa. 2 semanas depois, meus pais me chamaram para uma reunião de família. Érica, meu pai começou, você tem 22 anos agora. Achamos que é hora de você encontrar seu próprio lugar. Mas o Marcos morou aqui até os 24. O Tiago morou aqui até os 23. A Sara morou aqui até o ano passado. Você sempre foi mais madura, minha mãe disse. Mais autossuficiente. Tradução: nós nunca nos importamos o suficiente para nos preocupar com você em primeiro lugar. Eles me deram 2 semanas para encontrar algo e me mudar. Encontrei um kitnet do outro lado da cidade. O dia da mudança foi só eu e um caminhão alugado. Meus pais não ajudaram, nem sequer pediram meu novo endereço. Então, eu mesma me mudei para o meu minúsculo kitnet e comecei minha vida adulta de verdade, sozinha, como sempre. Mas é aqui que a coisa fica realmente bagunçada. Depois que me mudei, meus pais pararam de me convidar para as coisas de família. Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversários, nada. Enquanto isso, Marcos, Tiago e Sara estavam todos lá em todos os feriados, postando fotos felizes de família nas redes sociais. No primeiro Natal, depois que me mudei, fiquei no meu apartamento comendo comida chinesa de delivery, enquanto assistia aos stories do Instagram dos meus irmãos, com a grande ceia de família para a qual eu não fui convidada. Doeu mais do que eu queria admitir. Então, no ano seguinte, decidi simplesmente aparecer. Comprei uma torta e dirigi até a casa dos meus pais na véspera de Natal. Quando entrei, todos já estavam lá. O Marcos com a esposa, o Tiago com a namorada, a Sara com o namorado, meus pais, todos sentados ao redor da mesa de jantar. A sala ficou em silêncio quando entrei. Oh, minha mãe disse, Érica, não estávamos te esperando. Eu trouxe torta, eu disse, levantando a caixa. Que legal, meu pai disse. Sentei-me à mesa e foi como se eu fosse um fantasma. Todos continuaram conversando ao meu redor sobre a nova promoção do Marcos, o mestrado do Tiago, a última exposição de arte da Sara. Quando alguém me reconhecia, era com uma polidez falsa, como se eu fosse uma vizinha que apareceu de repente. Então, Érica, a Sara disse com um sorriso forçado, como vai o apartamentinho? Está ótimo, eu disse. Ainda pegando ônibus para todo lado? O Tiago perguntou, e o Marcos deu uma risadinha. Meus pais apenas ficaram sentados, deixando acontecer. Depois do jantar, ajudei a tirar a mesa, disse adeus e fui embora. Ninguém tentou me impedir ou perguntou quando me veriam novamente. Essa foi a última vez que apareci sem ser convidada em qualquer lugar. E sabe de uma coisa? Eles nunca ligaram para saber como eu estava depois daquilo. Nenhuma vez. Eu também não liguei para eles. Nós todos simplesmente paramos. Anos se passaram assim.
Eu foquei no trabalho, fui promovida 2 vezes, paguei cada centavo que devia à tia Linda com juros. Comprei meu próprio carro, um Rolls-Royce Spectre, um carro caríssimo que me custou mais de R$ 1,5 milhão. Comprei meu próprio apartamento no centro da cidade, financiado. Viajei para a Europa 2 vezes. Eu estava construindo uma vida, e era uma vida boa. Então, na semana passada, 3 anos depois daquele Natal desastroso, eu estava na minha mesa revisando o portfólio de um cliente quando meu telefone tocou. Érica, é a mamãe. Escuta, sua tia-avó Doroteia vem nos visitar neste fim de semana. Ela quer ver a família toda reunida. Você precisa estar aqui no sábado às 6 da noite para o jantar. Tia-avó Doroteia. Eu mal me lembrava dela. Uma parente antiga que morava do outro lado do país e mandava cartões de aniversário com R$ 20 dentro quando eu era criança. Eu não acho que vou conseguir ir, comecei a dizer. Isso não é opcional, Érica. Ela pediu especificamente para ver todo mundo. Não nos envergonhe. E então ela desligou na minha cara. Fiquei sentada olhando para o meu telefone. Que audácia dessas pessoas. 3 anos de silêncio total. E agora eles queriam que eu aparecesse e fizesse o papel de família feliz para uma tia velha que eu não via desde os 12 anos. Meu primeiro instinto foi ignorar completamente. Mas então comecei a pensar no quanto minha vida tinha mudado desde aquele Natal horrível. Eu tinha dinheiro agora, dinheiro de verdade. Eu era bem-sucedida de maneiras que eles nem conseguiam imaginar. E de repente, eu quis ir. Não porque sentia falta deles ou queria me reconectar, mas porque queria ver a cara deles quando percebessem no que eu havia me tornado. Eu queria vê-los entender que a filha que eles descartaram era agora mais bem-sucedida do que qualquer um de seus preciosos favoritos. Simulation. Eu iria ao jantar. Isso ia ser divertido. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Passei tempo demais escolhendo o que vestir. Eu queria estar bonita, mas não obviamente cara. Optei por um vestido preto simples, que custava mais que o aluguel da maioria das pessoas, combinado com joias discretas que, na verdade, valiam uma pequena fortuna. Para quem não entendia de moda, eu pareceria modesta. Para quem entendia, reconheceria a qualidade. Decidi estacionar meu Rolls-Royce no estacionamento do shopping perto da casa dos meus pais e caminhar o resto do caminho. Eu queria controlar a revelação. Tudo isso seria um teatro e eu estava dirigindo o espetáculo. Caminhar até a casa da minha infância parecia surreal. Pude ver o Honda do Marcos e o Toyota do Tiago estacionados na frente, junto com o que presumi ser o Gol antigo e surrado do namorado da Sara. Todos carros bem modestos, exatamente como eu me lembrava. Toquei a campainha como uma estranha, o que eu acho que era agora. Meu pai abriu a porta e, por uma fração de segundo, vi uma surpresa genuína em seu rosto. Então, o sorriso falso apareceu. Érica, você conseguiu vir. Ele me puxou para um abraço estranho que pareceu uma performance. Entre. Entre. Todos estão tão animados para te ver. Aham, tá bom. A sala de estar estava lotada. A tia-avó Doroteia era pequena e muito idosa, sentada na poltrona do meu pai como uma rainha em sua corte. Ela devia ter uns 90 anos. O Marcos estava lá com sua esposa, Emma, que eu tinha encontrado talvez 2 vezes. O Tiago trouxe sua namorada, Melissa, e a Sara estava com seu namorado, Denis. Pessoal, olhem quem está aqui. Minha mãe anunciou como se eu fosse uma convidada surpresa, em vez de sua filha que havia sido especificamente convidada. A tia-avó Doroteia me olhou com os olhos semicerrados através de óculos grossos. É a pequena Érica? Meu Deus, como você cresceu! Todos nós nos mudamos para a sala de jantar e me vi espremida entre o Tiago e a Sara na ponta da mesa.
A tia-avó Doroteia ficou com o lugar de honra ao lado dos meus pais. Obviamente, o jantar começou e imediatamente meus pais iniciaram sua sessão habitual de se gabar sobre o Marcos, o Tiago e a Sara. O Marcos tinha conseguido uma promoção em sua firma de contabilidade. O Tiago estava terminando seu mestrado em pedagogia. A galeria de arte da Sara tinha destacado seu trabalho em alguma exposição local. Estamos tão orgulhosos de todos os nossos filhos. Minha mãe se derramou para a tia-avó Doroteia. Todos eles se deram tão bem na vida. Enquanto isso, meus irmãos começaram seu joguinho de me alfinetar, mas fazendo isso com sorrisos para que a tia-avó Doroteia não percebesse. Érica, adorei seu vestido, a Sara disse docemente. É tão simples, bem minimalista. Acho que essa é a tendência agora, né? Menos é mais. Ela estava tentando dizer que minha roupa era barata, mas a piada era com ela. Aquele vestido simples custava mais que o aluguel mensal dela. Obrigada, eu disse, apenas sorrindo. Então o Tiago entrou na conversa. Ei, Érica, notei que você veio a pé hoje à noite. Você ainda está pegando ônibus para todo lado? Lembro quando você pediu o carro velho do Marcos uma vez. Ele riu como se fosse a memória mais engraçada de todas. O Marcos se juntou à risada. Ah, sim. E a mãe e o pai disseram que você podia pegar o ônibus como outros estudantes universitários. Forma caráter, certo? Todos eles acharam isso hilário. Até meus pais estavam sorrindo com a lembrança de me negarem transporte básico enquanto compravam um carro novo para o Marcos. Eu apenas continuei sorrindo e comendo meu bolo de carne. Por dentro, eu estava rindo de como todos eles eram patéticos. Ainda presos na mesma casa, nos mesmos empregos, no mesmo pensamento tacanho, tirando sarro de mim por coisas que aconteceram há 7 anos. A tia-avó Doroteia ficou quieta durante a maior parte do jantar, apenas ouvindo e observando. Finalmente, ela se virou para mim. Érica, querida, notei que todos falaram sobre seus irmãos, mas ninguém mencionou o que você anda fazendo. Com o que você trabalha? A mesa ficou em silêncio. Eu podia sentir os olhos de todos em mim. Eu trabalho para uma empresa de investimentos. Eu disse simplesmente. Goldman Sachs. O silêncio que se seguiu foi lindo. Observei o rosto do meu pai enquanto ele processava o que eu acabara de dizer. O garfo da minha mãe parou no meio do caminho para a boca. Marcos, Tiago e Sara pareciam confusos, como se não tivessem certeza se ainda deveriam tirar sarro de mim. Goldman Sachs, a tia-avó Doroteia repetiu, claramente impressionada. Bem, minha querida, isso é uma grande conquista. Você deve estar se saindo muito bem. Eu me viro bem, eu disse modestamente. O resto do jantar foi extremamente constrangedor. Meus irmãos não sabiam como continuar seu joguinho de zombar de mim, e meus pais não paravam de trocar olhares. A tia-avó Doroteia continuou me fazendo perguntas sobre meu trabalho, e eu podia dizer que ela estava genuinamente interessada. Ela era perspicaz para a idade dela. Depois do jantar, ajudei a tirar a mesa, como nos velhos tempos, mas a dinâmica havia mudado. Ninguém mais me tratava como a ovelha negra da família. Todos estavam me observando, tentando entender o que havia mudado. Bem, tia-avó Doroteia, eu disse, checando meu relógio. Foi adorável, mas eu provavelmente deveria ir para casa. Tenho que acordar cedo amanhã. Claro, querida, ela disse. Foi maravilhoso te ver de novo. Você precisa me visitar um dia. Meus pais imediatamente se levantaram. Nós te acompanhamos até a porta, minha mãe disse animadamente. Tomar um ar fresco. Claro que eles fariam isso. Eles queriam manter a encenação de família feliz até o fim. Então, toda a turma me seguiu para fora. Meus pais, Marcos e Emma, Tiago e Melissa, Sara e Denis. Eles estavam todos conversando e rindo, provavelmente esperando me ver descer a rua em direção ao ponto de ônibus.
Em vez disso, caminhei direto para o meu Rolls Royce. O silêncio que caiu sobre o grupo foi absolutamente perfeito. Destravei o carro com o controle remoto e o bip sutil pareceu ecoar na vizinhança silenciosa. Entrei, liguei o motor e parei onde todos eles estavam no gramado. Baixei o vidro. Meu pai estava simplesmente parado ali, de boca aberta. Finalmente, ele conseguiu gaguejar. Esse carro custa pelo menos R$ 1.500.000. Minha mãe realmente ofegou. O rosto da Sara ficou completamente branco. Marcos e Tiago estavam olhando para o carro com uma mistura de choque e inveja que era absolutamente deliciosa. Eu sorri para todos eles. Ah, essa coisinha velha. Não é nada comparado ao meu apartamento no centro da cidade. A expressão no rosto deles, quando perceberam que eu tinha tanto um carro de luxo quanto meu próprio apartamento, não teve preço. Eles todos ficaram parados, pálidos e sem palavras. Subi o vidro e fui embora, observando-os pelo retrovisor. Eles ainda estavam lá como estátuas, olhando para mim. Melhor noite de sábado que eu tive em anos. No domingo de manhã, acordei me sentindo incrível. Preparei um bom café da manhã, vesti minha roupa de corrida e fui para o Parque Ibirapuera para minha corrida de fim de semana habitual. O tempo estava perfeito e eu ainda estava nas nuvens por causa da noite anterior. No meio da corrida, meu telefone começou a vibrar loucamente. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Marcos, depois Tiago, depois Sara. Ligação atrás de ligação. Ignorei todas e continuei correndo. Depois da corrida, me dei de presente um brunch em um café charmoso perto do parque. Foi quando finalmente olhei para o meu telefone. 23 chamadas perdidas e cerca de 15 mensagens de texto, todas da minha família. As mensagens eram hilárias. De repente, todo mundo estava super educado e interessado em se reconectar. Mãe, Érica querida, deveríamos nos encontrar em breve para colocar o papo em dia. Adoraria ver seu apartamento. Sara. Oi, mana. Estive pensando que deveríamos sair mais. Talvez ir às compras um dia desses. Adoraria ver seu lugar. Marcos. Ei, Érica. Foi ótimo te ver ontem à noite. Deveríamos almoçar em breve e falar sobre seu trabalho. Muito impressionante. Tiago. Érica. Cara, eu não tinha ideia de que você estava tão bem. Definitivamente deveríamos manter contato. Um café qualquer hora. Até o meu pai mandou uma mensagem. Érica, sua mãe e eu estamos muito orgulhosos de você. Deveríamos jantar de novo em breve, só a família. Eu não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, pedi outro café e fiquei observando as pessoas passarem. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti completamente livre da minha família. 2 semanas se passaram. As ligações e mensagens continuaram chegando, ficando mais desesperadas a cada vez. Minha mãe começou a deixar mensagens de voz sobre o quanto sentiam minha falta e como sempre souberam que eu era especial. O Marcos começou a falar sobre investimentos familiares e a pedir conselhos financeiros. A Sara sugeriu que fizéssemos uma viagem de irmãs para algum lugar caro. Apaguei tudo sem responder. Então, uma noite, eu estava saindo do trabalho quando vi 2 figuras familiares paradas ao lado do meu carro, na garagem do estacionamento. Meus pais. Érica. Minha mãe chamou quando me viu. Estávamos esperando por você. Eu suspirei. Tudo bem. Tem uma cafeteria do outro lado da rua. Podemos conversar lá. Caminhamos até o pequeno café em silêncio. Pedi meu latte de sempre. Eles pegaram café simples. Sentamos em uma mesa de canto e esperei que eles começassem a falar. Érica, minha mãe começou. Queremos que você saiba o quão orgulhosos estamos de você. Você sempre foi tão independente, tão determinada. Sabíamos que você se tornaria alguém. Eu quase ri alto.
Cometemos alguns erros quando você era mais jovem, minha mãe continuou. Percebemos isso agora, mas queremos consertar as coisas. Queremos que você faça parte da família novamente. Eu apenas fiquei sentada, esperando o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam ali. A questão é, minha mãe continuou, o Marcos está se preparando para pedir a Emma em casamento, e eles querem um grande casamento. E a Sara está com o Denis há 3 anos, então eles provavelmente ficarão noivos em breve também. Aí estava. Casamentos são caros, meu pai disse. E como você está tão bem financeiramente, pensamos que talvez você pudesse ajudar. Sabe, como uma forma de se reconectar com a família. Ajudar como? Eu perguntei, embora soubesse exatamente aonde isso ia dar. Bem, se você pudesse contribuir com os custos do casamento, isso realmente ajudaria o Marcos e a Sara a começarem seus casamentos e mostraria que você está comprometida em fazer parte desta família novamente. Eu os encarei por um longo momento. Então comecei a rir. Rir de verdade. Do tipo que faz as pessoas em outras mesas se virarem para olhar. Deixa eu ver se entendi. Eu disse. Vocês querem que eu pague pelos casamentos do Marcos e da Sara para que eu possa reconquistar meu lugar em uma família que me expulsou, me ignorou por 3 anos e nunca deu a mínima para o meu sucesso até descobrir que eu tinha dinheiro? Meus pais pareciam desconfortáveis. Não é assim, Érica. É exatamente assim, eu disse, levantando-me. Sabe qual é a parte mais engraçada? Vocês continuam dizendo que sempre souberam que eu seria bem-sucedida. Mas se isso fosse verdade, vocês teriam me tratado melhor quando eu estava crescendo. Vocês teriam me apoiado como apoiaram o Marcos, o Tiago e a Sara. Vocês teriam me convidado para jantares de família em vez de me deixar comer comida chinesa de delivery sozinha nos feriados. Os olhos da minha mãe estavam ficando marejados. Nós cometemos erros, mas podemos consertar isso. Não, vocês não podem, eu disse, porque eu não quero consertar. Passei minha vida inteira tentando ganhar o amor de pessoas que nunca iriam me dar. Cansei disso. Peguei minha bolsa e saí do café. Nos meses seguintes, eles tentaram ligar mais algumas vezes, mas eventualmente desistiram. Fiquei sabendo pela tia Linda que o Marcos se casou, e aparentemente o casamento foi bem pequeno e modesto. Continuei trabalhando, continuei construindo minha vida, continuei viajando. Consegui outra promoção e um escritório de canto. Comecei a namorar um cara chamado Davi, que trabalha com tecnologia e realmente aprecia o fato de eu ser independente e bem-sucedida. Às vezes as pessoas me perguntam se eu sinto falta de ter uma família. A resposta é não. Você não pode sentir falta de algo que nunca teve de verdade. Minha família nunca me viu como uma pessoa digna de amor. Eles me viam ou como um fardo, ou como uma conta bancária, dependendo do meu patrimônio líquido. Tenho 30 anos. Moro em um lindo apartamento em São Paulo. Dirijo um carro com o qual a maioria das pessoas apenas sonha. E estou cercada por pessoas que realmente gostam de mim por quem eu sou. Não preciso da validação de pessoas que me descartaram no momento em que foi conveniente. Fim da história.